Oi pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, de língua portuguesa, e esta aula ela é direcionada aos alunos do sexto ano. Então hoje na página 80 nós vamos começar a ver a unidade 3, certo? Então a unidade 3 ela tem como título Ler e Imaginar. Então a gente já pode concluir o quê? Que através da leitura nós podemos ter uma imaginação, uma reflexão. Então vamos lá ver na página 81. Então, por favor, acompanhe no livro de vocês, que é bastante importante isso também. Não somente assistir ao vídeo, mas também acompanhar no livro. Então, ler e imaginar. Será que a imaginação tem limites? Para você, realmente a imaginação ela possui limites? Imagens, sons, cheiros, tudo pode influenciar a nossa imaginação. Alguma vez uma música, um poema, uma pintura ou algum outro elemento despertou a sua imaginação? Diante de um pôr do sol, como da imagem ao lado, o que se pode imaginar? Então, voltando aqui na página 80, vocês podem ver que existe um pôr do sol. Então, nesse caso aí, o que você consegue imaginar? Será que foi um dia feliz? Será que foi um dia triste? Será que você está agradecendo pelo fato de ter tido um dia ótimo? Ou você está pensando, graças a Deus que acabou esse dia? Então, o que você pode imaginar vendo essa imagem? Ou será que nós estamos de férias? O que a gente pode imaginar vendo essa imagem? Então, é isso que nós vamos trabalhar nessa unidade 3 especificamente, que é a leitura e a imaginação. Então, nós vamos começar de fato a trabalhar com um poema na página 82. Então, na página 82, peguem o livro, não esqueçam. O poema, ele é o que? Eu acredito que vocês já tenham visto esse tipo de texto em algum momento da vida, porque ele tem uma estrutura diferente daqueles textos convencionais que a gente vê no dia a dia. Ele não é construído com parágrafo, ele não possui parágrafo, ele possui verso e estrofe. Então o verso é o que? É cada linha do poema. E a estrofe é o que? É o conjunto de versos. Então, repetindo, verso é cada linha de um poema e estrofe é o conjunto dos versos. Então vamos começar aqui, acompanhe no livro de vocês. O texto a seguir, ele é um poema de autoria de José Paulo Paes e a ilustração é de Rubens, ilustrador e artista plástico. Qual será o resultado desse encontro? Então o que vocês podem imaginar quando a gente vê um poema e vê uma imagem? Qual é a ligação que a gente pode fazer entre esses dois? Que significados podem ser produzidos quando um poema e uma ilustração são apresentados juntos, formando uma composição? Que novos sentidos podem ser criados? Pense também nessas outras questões. O que é um mistério? O que podemos fazer diante de um mistério? E é isso que nós vamos trabalhar aqui nesse poema, da leitura da página 82. Então tem assim, Mistério de Amor, do José Paulo Paes. Então leiam comigo no livro de vocês. É o beija-flor que beija a flor, ou é a flor que beija o beija-flor? Então vocês podem ver que a estrutura desse texto ela é diferenciada e ela possui também imagens para ilustrar esse poema. Vocês concordam que a imagem ela ajuda a gente a compreender o que está escrito? Eu creio que sim, porque você pode também extrair informações através de imagens, não somente através de escrita. Nesse caso aqui, vocês podem fazer uma ligação mental da imagem com o que está escrito, que é esse poema que nós chamamos de Mistério de Amor. Então, nesse caso desse poema, nós observamos já a estrutura diferente, imagens, e bem aqui na página 82 vai ter um pouco sendo comentado a respeito desse autor e desse artista plástico. Então José Paulo Paes nasceu em Taquaritinga, Taquaritinga, em São Paulo, em 1926. Ele é autor de muitos livros, vários deles para crianças e jovens. Trabalhou também como editor, tradutor e crítico literário. Faleceu em São Paulo em 1998. E o Rubens Matuque nasceu em São Paulo em 1952. É artista plástico, apaixonado pela natureza e viaja muito para registrar em desenhos e pinturas tudo que observa em plantas e bichos. Então observe que essa imagem foi criada por ele e esse texto foi criado por Paulo, certo? Continuando. Na página 83 nós vamos ter a parte de interpretação textual. Então vocês precisam ler aquele texto que nós acabamos de ler, que é um poema. Então nesse caso, depois dessa leitura, vocês vão começar a fazer o que? Essas questões que estão dispostas na página 83. Por favor, professor,
tem dizendo que é em grupo. Esqueça, risque a palavra grupo e faça individualmente no caderno de vocês, ok? Quando a gente vai começar a trabalhar com a interpretação textual, nós temos que ter o conhecimento também das palavras, para saber o que elas podem ou o que elas significam. Aqui ao lado direito do livro de vocês, sempre vai haver o que? Alguns significados das palavras, né? No caso, aqui tem falando sobre os beija-flores, que se alimentam do néctar das flores, que ao sugar-lhes o néctar podem ficar com o bico carregado de pólen. Eles transportam o pólen da parte masculina de uma flor para a parte feminina dela ou de outra flor. Assim, a flor fornece alimento ao beija-flor e ele pode ajudar na reprodução das plantas. Então aqui só está dizendo que a função, né, do beija-flor. E aqui embaixo, logo abaixo, existe o que? Algumas palavras que estão sublinhadas têm o significado delas logo aqui abaixo. Então a parte da interpretação de texto é importante que vocês também tenham conhecimento das palavras, dos significados dela. Então, se você observar que existe alguma palavra que você não saiba o significado, o ideal é que você procure no dicionário. Assim você vai aumentar o seu conhecimento, né? E também diversificar as palavras para você conhecer novas palavras. Então faça essas atividades aqui, não esquecendo somente respostas, nada de perguntas. Em língua portuguesa, eu, Eduardo, não exijo perguntas, somente respostas. Continuando. Bem aqui na 83 ainda, bem no finalzinho dessa página, vai comentar sobre linguagem e construção do texto. Então nós vamos começar o quê? A observar que a estrutura, a construção desse tipo de texto, que é o poema, ele é diferenciado, ele é diferente de outros tipos de texto que a gente viu até o momento. Então, nesse caso aqui, nós vamos começar a falar sobre fonologia, que são os sons das palavras, não é? A questão da pronúncia do B, né, do B, observar o movimento que a boca faz e fazer uma ligação com esse texto, com esse poema que tem. É necessário que vocês pensem, que vocês reflitam, que vocês analisem. Poema é assim, vocês precisam ler com atenção, repetir a leitura, analisar ponto a ponto, para então ter o que? Todo um significado daquele texto, certo? Então a minha dica é leiam, sempre leiam e interpretem. Isso é bastante importante para vocês. Continuando. Na 84 também tem alguns itens que vocês vão responder no caderno de vocês, somente respostas, certo? Na 84 ainda existem outros textos do mesmo gênero, que bem aqui você vai começar a observar o que? Você e seus colegas leram no início desta unidade o poema Mistério de Amor, é o que nós acabamos de fazer, que combina imagem e texto. Então logo aqui ao lado tem dizendo que um poema ele geralmente é feito de versos, o que eu expliquei nesse instante. Que cada linha dele, né, que no caso são os versos, corresponde o que? A esse verso. Traduzindo, cada linha de um poema é chamado de verso. Um conjunto de versos chama-se o que? Estrofe. Então o verso é cada linha do poema e a estrofe é o conjunto de versos. Vamos continuar aqui a leitura. Costuma-se dizer que os poemas se aproximam da música, que tem musicalidade, porque grande parte deles apresenta uma sonoridade bastante marcada, produzidas por recursos como combinação das palavras, rimas, ritmo e repetição de sons. Para perceber essa sonoridade, é importante sempre ler os poemas em voz alta, para a gente começar a observar essa questão da rima, a questão do ritmo e da repetição desses sons. A seguir, você vai ler poemas em formatos diferentes. Depois de ler, converse com os colegas sobre ele e faça uma apreciação, refletindo se gostaram ou não dos textos e sobre as razões que o levaram a isso. Então vamos lá começar aqui. O poema a seguir do escritor Cinéas Santos também fala de amor e de beija-flor, mas de um jeito diferente daquele empregado no poema de José Paulo Paes. Leia o texto e observe a ilustração. Então aqui também vai ser falado sobre beija-flor, porém vai ser o que? Diferente daquele anterior. Então vamos lá. Cochichos. De que vive o beija-flor? De beijar, responde a flor. Isso não tem cabimento. Protesta irritado o vento. Isso não é profissão. Murmura baixinho o chão. E a sorrir explica a flor. Quem beija vive de amor. Então observem que
A questão da rima existe, a questão de uma certa musicalidade também está presente. Vocês podem observar no momento em que a gente pronuncia essas palavras, ok? E observem que, para a gente compreender bem esse poema, é necessário que a gente faça o quê? Uma leitura repetida. A gente precisa repetir a leitura para começar o quê? A compreender o poema. Veja também que existe imagem, né? No caso é um beija-flor também, mas veja que o tipo da imagem é bem diferente daquela imagem que nós vimos anteriormente, não é verdade? Então, através dessa leitura, vocês vão responder a essas questões da página 85. Bem aqui também existe o quê? O outro poema, né? Não é verdade? Então, vamos lá. Na segunda questão da página 85, com os colegas, retira os colegas, porque nós estamos no isolamento social, leia outro poema de Ciné Santos. Observe que o formato é um pouco diferente. Leiam em voz alta para perceber a sonoridade produzida pelo ritmo, pelas rimas e pela combinação das palavras. Se quiserem, leiam juntos sobre a forma de jogral. O que é esse jogral? Está bem aqui explicando. É o modo de recitar um poema. Entre outras formas, essa recitação pode ser feita alternando-se diferentes vozes que podem se apresentar em conjunto ou individualmente. Então veja que, nesse caso aqui, também é um poema. Veja que se trata de um poema maior, não é? Mais longo. E aqui a gente pode analisar o que? A estrutura. Então vamos lá. Se eu perguntar assim a vocês, quantos versos existem nesse poema? Aí vocês vão contar o número de linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então vocês podem afirmar que esse poema ele tem 16 versos. E quantas estrofes? Relembrando, a estrofe é um conjunto. Então, 1 estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes. Então esse poema ele é contido de quê? De 4 estrofes. Né? Então ele é constituído, aliás, de quê? De 4 estrofes. Então observe que ele tem 4 estrofes, certo? E quantos mesmos versos? Basta você contar o número de linhas. E nesse caso, vamos lá, ler o dono das ruas. Voltando aqui. Vira e mexe, ele aparece, desconfiado, arredio, nem parece um vira-lata, irresponsável, vadio. Desculpa. Há muito não toma banho, ninguém lhe faz um carinho, sempre mal acompanhado, melhor que viver sozinho. Olho vivo, bom ouvido, faro fino, pé ligeiro, para fugir da carrocinha, chega antes do lixeiro. Nada tem, muito precisa, é dura realidade. Só três coisas não lhe faltam: tempo, fome e liberdade. Então isso aqui a gente pode observar que existe, né, o conjunto de versos que nós chamamos de estrofe. E nós também temos o que? Depois dessa leitura, uma interpretação sobre esse texto. Então é isso que vocês vão fazer, ler esse texto e responder essas questões que tem logo em seguida. Na página 86 vai conter um outro poema, né? Perceba que essa unidade ela é lotada, ela é super lotada de poemas, porque é o ponto principal dessa unidade, né? Na unidade 3. Então nesse caso aqui, nós chamamos de vento perdido. Não esqueça, verso cada linha. Isso aqui é chamado de uma estrofe, que é um conjunto de versos. Perceba que existe um espaço separando uma estrofe da outra, né? Ó, aqui também tem espaço separando uma estrofe da outra. E aqui também ocorre a mesma coisa. E ainda tem uma gravura bem aqui, uma imagem. Então vamos lá, vento perdido. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento. Vou montando no jumento, cavalgar o arco-íris. Vem que vem cantar, vem que vem sobrar. Vem que vai voltar, vem que vai trazer tudo aquilo que eu tive e que o vento carregou, quando eu estava distraído a olhar para o meu umbigo e o momento já passou. Vem que o vento volta, devolvendo o meu sonho, pesadelo tão medonho que eu não quero nem lembrar. Então observem que existe aqui uma interpretação, vocês precisam fazer essa interpretação, essa leitura, certo? Para conseguir responder esses itens. Na quarta questão também existem imagens, né, de um haikai, né? O que seria esse haikai? Haikai é um poema, um pequeno poema que ele possui apenas 3 versos.
Então, um poema que possui apenas 3 versos, nós chamamos de haikai, como está aqui a palavra, na quarta questão. Haikai é um poema que possui apenas 3 versos, ou seja, 3 linhas. Vamos observar. Observe a imagem aqui, né, do menino maluquinho. E tem o que aí embaixo? Tô contigo. Tem nada melhor no mundo que um amigo. E a seguir, nessa aqui ao lado, com calma, ande. Sobra tempo para brincar de gente grande. Então vocês vão ter que fazer essa interpretação e responder essas questões que estão aqui contidas, certo? Aqui continua ainda com essa interpretação de poemas. Na página 88 nós vamos ver, como sempre tem, né, uma explicação do poema. Fala da intenção, a finalidade dele, a construção, como ele se constrói e para quem o texto ele é direcionado, certo? Então nós vamos ficar por aqui nessa parte de interpretação textual. Espero que tenham compreendido. Se não, podem me perguntar no momento do plantão. Então fiquem bem e até a próxima.